Fala pessoal do Cada Papo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ter uma conversa muito especial e de certa forma reveladora. Sabe aquela sensação de que você passou a vida inteira olhando para uma imagem e de repente alguém te mostra um detalhe que muda completamente o sentido de tudo o que você viu? É exatamente isso que aconteceu agora com um dos personagens mais icônicos da cultura infantil mundial, o George Pig. Durante anos, o George foi motivo de debate em fóruns, grupos de pais e canais de teorias. Todo mundo notava que ele era diferente da Peppa. Enquanto a Peppa é a personificação da criança falante, às vezes até mandona e extremamente articulada, o George sempre foi o oposto. Ele se comunicava pelo silêncio, por gestos, por choros agudos e por uma única palavra que virou sua marca registrada. Dinossauro! Muita gente dizia que era apenas um atraso comum. Outros teorizavam sobre autismo, mas a verdade finalmente foi revelada pela Hasbro e pelos produtores do desenho. O George Pig tem perda auditiva. Essa confirmação não é apenas uma curiosidade de desenho animado. É um marco psicológico e social. Se a gente parar para analisar a trajetória do George sob essa nova lente da deficiência auditiva, tudo começa a fazer um sentido absurdo. A psicologia explica que a fala é, antes de tudo, um processo de imitação sonora. Se você não recebe o estímulo sonoro de forma clara, o seu cérebro prioriza outras formas de entender o mundo. O George sempre foi uma criança visual. O apego dele ao dinossauro de pelúcia não é só um gosto por brinquedos. É a necessidade de ter algo tangível, algo que ele possa controlar visual e taticamente em um mundo onde os sons ao redor podem ser confusos ou abafados. O anúncio oficial detalha que o George tem uma perda auditiva moderada, o que significa que ele ouve, mas não com a nitidez necessária para processar a linguagem da mesma forma que a Peppa. Essa representação de ter George no programa com uma perda auditiva é muito importante, porque das 54 mil crianças surdas em todo o Reino Unido, cerca de um quarto delas são surdas como George, de um lado, então é ótimo ver esse tipo de grupo de crianças representadas. Acho que realmente aborda alguns desses equívocos que as pessoas podem ter sobre a perda auditiva, de que na verdade não é uma barreira para eles ser felizes. Não, é uma barreira para eles terem esses grandes momentos juntos como uma família. E realmente ajuda a comunidade surda e as crianças surdas em particular a se verem na tela. E por que isso demorou tanto para ser dito? Aqui entra a genialidade da narrativa atual. Se eles tivessem dito isso na primeira temporada, o George seria rotulado como o porquinho com deficiência. Ao esperar 11 temporadas, eles permitiram que o mundo amasse o George pelo que ele é. Nós rimos com ele, choramos com ele e torcemos por ele sem saber de sua condição. Isso humaniza a deficiência. Mostra que a condição auditiva é apenas uma característica dele e não a definição de quem ele é. No novo episódio que marca essa transição, chamado Exame de Audição, a gente acompanha a família Pig em uma jornada que muitas famílias reais enfrentam. O momento do diagnóstico, a dúvida dos pais e, finalmente, a introdução do aparelho auditivo. É uma cena de uma força psicológica enorme. Ver o George colocando aquele aparelhinho e, de repente, os olhos dele brilharem ao perceber que o som da chuva ou o ronco do papai Pig são muito mais nítidos do que ele imaginava, é de quebrar o coração e, ao mesmo tempo, confortar. A escolha de trazer essa pauta em 2026 também reflete uma mudança no nosso tempo. Estamos vivendo a era da inclusão radical, onde não basta apenas dizer que todos são iguais. É preciso mostrar as ferramentas que tornam essa igualdade possível. A produção do desenho foi buscar consultoria com a Sociedade Nacional de Crianças Surdas e trouxe a atleta Jodie Aunsley, que é surda na vida real, para dar voz à fonoaudióloga do episódio. Acho que o momento que realmente me marcou foi quando eu, como otorrinolaringologista, disse aos pais que, na verdade, está tudo bem, que George tem a perda auditiva moderada, não há literalmente nada com que se preocupar. É algo para se orgulhar.
você tem muito apoio ao seu redor e pode realmente superar esses desafios. Acho que saber que vai ficar tudo bem em um momento como esse. Sei que meus pais também devem ter se identificado com isso. Não é um roteiro feito por pessoas que não entendem o problema. É um roteiro validado por quem vive o silêncio e a superação todos os dias. Mas vamos além da notícia. Vamos falar da dinâmica familiar. Como fica a Peppa nisso tudo? Psicologicamente, a Peppa sempre ocupou o espaço de tradutora do George. Quando ele apontava, ela dizia o que ele queria. Quando ele chorava, ela explicava o motivo. Agora a série vai mostrar a Peppa aprendendo que o George tem uma nova voz através do aparelho auditivo e da terapia de fala. Isso ensina às crianças que assistem que a inclusão não é um trabalho só de quem tem a deficiência, mas de todo o ecossistema ao redor. A família Pig agora precisa aprender a olhar de frente para o George ao falar, a garantir que ele está acompanhando o ritmo da conversa. É uma lição de empatia que transborda a tela. A gente também precisa pensar no impacto para as crianças que usam aparelhos auditivos. Imagine você ser uma criança pequena e ver que o seu personagem favorito, o dono do brinquedo de dinossauro mais legal do mundo, usa a mesma pecinha no ouvido que você. Isso remove o peso da diferença e transforma em algo heróico, algo comum, algo que faz parte do cotidiano. É a normalização da diversidade em sua forma mais pura. O George continua sendo o George. Ele ainda ama poças de lama, ele ainda é teimoso, ele ainda ama o dinossauro. O aparelho auditivo é apenas o seu superpoder para ouvir melhor o mundo que ele já amava. Essa revelação é mais que uma curiosidade. É um lembrete poderoso de que o silêncio nunca é vazio. Muitas vezes, ele esconde uma profundidade que a gente simplesmente ainda não estava pronto para ouvir. O George nunca foi silencioso por falta de conteúdo ou por não ter o que dizer. Ele estava apenas em uma busca constante pela frequência certa para se conectar com um mundo que, muitas vezes, é barulhento demais e compreensivo de menos. Agora que essa frequência foi finalmente ajustada, o horizonte do desenho se expande de uma forma infinita. A gente não está falando só de um personagem que vai passar a falar mais. Estamos falando de representatividade real. Será que veremos o George descobrindo novos sons? Episódios sobre o cuidado com o aparelho, ou sobre como o excesso de ruído pode ser angustiante para quem tem perda auditiva. Tudo indica que sim, e o potencial educativo disso é gigantesco. Encerrando o nosso papo de hoje, eu deixo um convite para você olhar ao seu redor com mais cuidado. Às vezes, aquela pessoa que você rotula como fechada, quieta ou na dela, está apenas enfrentando uma barreira invisível que você ainda não percebeu. Em 2026, o George Pig parou de ser apenas o irmão da Peppa para se tornar um mestre. Ele nos ensinou que a comunicação de verdade não precisa de grandes discursos. Ela acontece no brilho do olhar, na intenção de um gesto e, principalmente, na disposição de quem está ao lado para entender o que o som não consegue explicar. A Hasbro não deu apenas um aparelho auditivo para um porquinho de desenho animado. Ela deu um símbolo global de resiliência para milhões de crianças. E agora eu quero ouvir você. Essa confirmação mudou a sua perspectiva sobre o George? Você já tinha notado esses sinais nas temporadas passadas? Ou foi pego de surpresa, como a maioria de nós? Se você conhece alguém que vive essa realidade ou passou por um diagnóstico tardio, compartilhe a sua história aqui embaixo. Vamos fazer deste espaço uma conversa real, humana e necessária. É um privilégio enorme mergulhar nessas análises com vocês. Lembrem-se, cada conversa, cada detalhe e cada papo tem o poder de mudar a nossa visão de mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, onde o papo vai ser ainda mais profundo. Até lá!